convidar os irmãos para juntos estarmos fazendo uma leitura aqui na palavra do Senhor, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, a partir do versículo de número 1, que nos diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Versículo de número 10 diz assim: e profetizei, como ele me deu ordem. E então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército em extremo. Meus amados irmãos, quando nós olhamos aqui para este texto da palavra do Senhor, nós vemos o profeta em uma visão, em um momento de caos. A palavra do Senhor afirma bem claro que ele estava profetizando acerca do cativeiro ali na Babilônia, e a palavra do Senhor diz no capítulo de número 37 e o versículo 11: então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. A situação espiritual deste povo estava neste caos, na mesma situação como estavam estes ossos sequíssimos. E a palavra diz no versículo de número 11, que eles começaram a dizer: os nossos ossos se secaram, a nossa esperança pereceu. Coisa triste, queridos, é quando a nossa esperança perece. Coisa triste é quando alguém se encontra em uma situação em que não tem mais esperança, em que a sua esperança pereceu. Mas o que me chama a atenção é que Deus, ele não perde o controle da situação. Quando nós vamos olhar, Deus está trabalhando mesmo em meio ao caos. Deus está trabalhando mesmo que as coisas pareçam impossíveis. Porque nesta visão do profeta Ezequiel, quando ele é levado aqui para o meio deste vale de ossos secos, aí a palavra não diz simplesmente que os ossos estavam secos. A palavra diz que os ossos estavam sequíssimos, ou seja, sem esperança, sem jeito. Mas nós servimos a um Deus que ele é poderoso. Louvado seja Deus. Nós servimos, queridos, a um Deus que pode agir. Nós servimos a um Deus que pode fazer milagre. E é isto que nós vemos aqui na palavra do Senhor nosso Deus. Deus, ele não abriu mão destes ossos que estavam secos. Deus envia um profeta com uma palavra de Deus. E é interessante, queridos irmãos, que a palavra do Senhor afirma que Deus fez com que o profeta andasse ao redor daqueles ossos. Deus fez com que aquele profeta contemplasse a situação espiritual, a situação caótica que estava vivendo o povo. E o próprio Deus diz: Filho do homem, estes ossos são a casa de Israel. Isto se cumpriu em sua literalidade, melhor falando, naquele tempo. Mas aqui nós podemos entender que é uma forma de parábola. Deus estava mostrando como estava a situação espiritual de Israel. Mas não somente este texto é para aqueles dias, mas ele também se cumpre em nossos dias. Hoje, queridos, nós vivemos um tempo de crise. Nós vivemos um tempo em que muita gente perdeu a esperança. Mas eu quero dizer para você, e eu quero dirigir esta palavra para você, que a nossa esperança não morre. Nós temos um Deus, nós temos alguém que cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém que providencia um escape, alguém que traz esperança ao nosso coração.
alguém que traz uma palavra de esperança para a nossa vida. Deus pergunta para o profeta e diz assim: filho do homem, porventura poderão reviver estes ossos? Aí vinha a palavra do Senhor, o profeta dizendo assim: Senhor Deus, tu o sabes. O que o profeta está dizendo aqui? Se depender de mim, eu não posso fazer nada. Se for pela minha força, eu não posso alcançar nada. Mas o Senhor tudo pode. Tu tens todo o poder. Aí Deus diz para o profeta: filho do homem, pois profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Que coisa linda, queridos. É nós entendermos este princípio da palavra de Deus, onde a palavra do Senhor ela tem poder, onde a gente pode profetizar mesmo em meio ao caos, onde Deus, claro que sob uma direção de Deus, sob uma ordenança do Senhor, mas o que tem de profeta do caos, o que tem de gente, queridos irmãos, aí profetizando o caos, somente dizendo tudo acabou. Veja bem a expressão do povo de Israel naqueles tempos. Eu volto novamente para o versículo de número 11 do capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, quando a palavra do Senhor diz assim: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Veja bem o que a casa de Israel estava dizendo. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, a nossa esperança morreu, nós estamos cortados. Aí o verso 12, o Senhor Deus diz assim: portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor. Olha o que Deus diz: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a esta terra, ou a terra de Israel. Que coisa linda, queridos irmãos, nós entendermos isto. O profeta Jeremias, lá no livro de Lamentações, ele faz uma pergunta: de que pois se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Mas o que me chama a atenção no livro de Lamentações, no capítulo de número 3, eu quero ler com os irmãos, e o versículo é o versículo de número 20, aliás, versículo 19, quando a palavra do Senhor diz assim: esse momento foi quando o profeta Jeremias, ele chega ali na terra de Israel e vê a terra devastada, vê Jerusalém destruída. Aí ele escreve o livro de Lamentações e ele diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto e do abisinto e do fel. A minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Era a situação de caos que o profeta estava vendo. Era a situação terrível, casas destruídas, os utensílios do templo levados, vidas foram ceifadas. Era um caos, uma visão de caos terrível. E ele começa a dizer assim: minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Se nós parássemos somente aqui a leitura, talvez, queridos, nós poderíamos dizer que o profeta não cria, que o profeta estava dizendo que tudo estava perdido. Mas o que me chama a atenção é no verso de número 21, quando a palavra diz assim: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança, louvado seja Deus. Aí ele diz no verso 32, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Veja bem que no versículo de número 21, o profeta, no meio do caos, ele diz assim: disto eu vou me recordar no meu coração, por isso eu tenho esperança. É que a misericórdia de Deus é grande. Deus é um Deus longânimo. Deus é um Deus misericordioso. É o Deus que a igreja serve. É um Deus poderoso. E a sua misericórdia não tem fim, mas se renova a cada manhã. Aí Jeremias, ele ainda diz, no versículo de número 26, ele diz assim: bom é ter esperança, louvado seja Deus, e aguardar em silêncio a salvação do Senhor.
Que coisa linda, não é? Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a misericórdia do Senhor. Deixa eu trazer uma palavra para você. Querido, no meio do caos, no meio desta dificuldade, no meio dessas más notícias que nós estamos vendo por aí, a igreja precisa manter esta postura, esperar no Senhor. Mas por quê? Porque no versículo de número 25, diz a palavra: bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Aí o verso 24, ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Então o Senhor estava mostrando para o profeta Ezequiel a situação em que o povo se encontrava. A situação espiritual, meu amado irmão, que está aí do outro lado nos ouvindo, a situação espiritual que o povo estava vivendo. Mas vem a palavra do Senhor e afirma que Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus não deixou o seu povo. Pelo contrário, aleluia, Deus envia um profeta e este profeta vem com uma palavra de vida. Este profeta vem com uma palavra de conserto. Porque Deus ordena ao profeta e diz assim: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aí aqui, para que a palavra de Deus, ou melhor dizendo, como fruto, como resultado daquilo que a palavra faz em nós, nós vemos algumas coisas acontecendo. Quando o profeta profetiza, aí vem o versículo de número 7, quando diz a palavra: então profetizei, como se me deu a ordem, e houve um ruído, um barulho. Algumas versões dizem assim, um reboliço, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntavam, cada osso ao seu osso. Louvado seja Deus! No meio deste caos, desta desordem, a palavra de Deus, ela trouxe ordem. Sempre que Deus vai agir, Ele precisa colocar algo em ordem. Quando nós vemos ali no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, Deus, para criar o homem, Ele precisou colocar tudo em ordem. Porque a palavra diz que havia caos, a terra era sem forma. Como que a gente sabe o que é algo sem forma? Você pega uma folha de papel, amassa essa folha de papel e ela fica algo sem forma. Da mesma forma, encontrava-se a terra sem forma, vazia, havia trevas. E a primeira coisa que Deus fez foi trazer luz. Queridos, Deus não trabalha onde há trevas. É preciso haver luz. E a palavra do Senhor, ela faz isto. Cristo, ele veio como luz. Ou melhor dizendo, ele veio não só como luz, ele próprio é a luz. Ele disse lá em João, no capítulo de número 8, verso 12, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Talvez você possa até dizer, mas eu não estou vivendo este caos. Eu não estou falando simplesmente de um caos físico, mas talvez você esteja vivendo um caos espiritual. A tua alma está perturbada, o teu espírito está perturbado. E é neste momento que Deus ele quer trazer calma, ele quer trazer paz ao teu coração. Ele quer colocar as coisas que devem ser colocadas no lugar, cada um no seu devido lugar. E isto é mediante a palavra do Senhor. Então Deus ele traz ordem onde havia desordem. A segunda palavra onde o profeta deveria profetizar é que a Bíblia diz que cada osso começou a se juntar ao seu osso. Deus trouxe uma organização, ficou tudo organizado no seu devido lugar. Aí o versículo de número 8 diz assim, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne, estabeleceu sobre eles pele por cima, cresceu a carne, e estendeu-se sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Aí o Senhor Deus diz assim, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos ao espírito e assopra sobre estes ossos para que vivam. Que palavra linda! Primeiro o profeta profetiza aos ossos, agora o profeta profetiza ao espírito.
E aqui traz uma metáfora interessante para a nossa vida, irmãos. Tiago, o apóstolo Tiago, lá na sua carta, ele diz que o corpo sem o espírito está morto. Então é necessário, queridos, haver a presença do Espírito para que haja vida. De nada adianta algo bem organizado, irmão Tiveron, algo bonito, se não tiver a presença do Espírito, se não tiver a ação do Espírito Santo. De nada adianta algo bem enfeitado se o Espírito não estiver agindo. De nada adianta algo bem organizado se o Espírito Santo não está trabalhando. Se não há a presença do Espírito Santo. É interessante que havia o corpo, já não eram mais ossos, mas eram corpos ali espalhados, e agora precisava do Espírito. E o profeta, novamente sob uma ordem divina, ele profetiza ao Espírito, aí acontecem algumas coisas. Aí quando diz no verso de número 10, e profetizei, como me deu ordem, de acordo com a ordem que recebi. Então o Espírito entrou neles. Aí vem a palavra e diz assim, e viveram, trouxe vida. Segundo, se puseram em pé, em um exército sobremaneira grande. Em algumas versões diz assim, extremamente grande. Já não são mais ossos, agora é um exército. Esse exército não está prostrado, esse exército está de pé. Louvado seja Deus. Queridos, é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente viva na dependência do seu Espírito. Precisamos disto. Mas para que o Espírito entre, é necessário haver ordem. É necessário haver ordem. Amém? Então que Deus te abençoe. Fique com esta palavra. No meio do caos, Deus entra com providência. No meio do caos, Deus está agindo.